Boa tarde a todas e a todos. Eu queria cumprimentar o deputado Reginaldo Lopes e todos os parlamentares aqui presentes, meus colegas de mesa. Eu vou fazer a minha fala aqui vai ser muito focada nos benefícios da reforma tributária para a economia brasileira. Então, olhando como a economia como um todo, né, a geração de emprego, o aumento de renda e tal, então, dentro do contexto da indústria, como é que a indústria poderia, com a reforma tributária, como foi muito bem dito aí por vários, inclusive pelo senador Armando, como é que essa reforma tributária poderia contribuir para o crescimento da indústria brasileira. Esse quadro aqui, ele é um trabalho também do professor Edson e da professora Débora. Então, tirando alguns números desse trabalho aqui, o que mostra que em 15 anos nós vamos ter 12% de aumento, né? Isso representa 12%, que é 1,5 trilhão a mais, com base no PIB de 2022. Então, nós teremos um crescimento de 12% na base do PIB, e traduzindo isso em números, isso é 1,2 trilhão a mais em relação à base de 2022. Isso representa, por mês, para cada brasileiro, R$ 485. Ou seja, vamos supor, se nós não tivermos uma reforma tributária, continua como está hoje. Com essa reforma tributária, nós teríamos os brasileiros com R$ 481 a mais por mês, com esse crescimento proporcionado. E de onde viria esse crescimento? Da indústria, 16,6%, da agropecuária, 10,6%, e da área de serviço, de 10,1%. Então, o conjunto desse crescimento, nos vários setores, né, você vai ter essa alavancagem, você vai ter esse crescimento do PIB e vai chegar nas pessoas em R$ 481 por mês. Tá? Aqui, ó, deixa eu passar para o lado de cá, acho que é melhor. A reforma tributária, ela gera mais emprego, mais renda, mais investimentos e mais exportações. Ou seja, no emprego, ela vai ter um aumento de 7,5%. Então, 7,5 milhões a mais de pessoas ocupadas em relação ao que era em 2022. Em relação ao consumo da família, um crescimento de 12,6%. Crescimento de consumo da família, isso é bom para o agro, isso é bom para o serviço, isso é bom para toda a economia, e isso é bom principalmente para a população, que vai ter mais dinheiro para comprar alimentos, para comprar bens, para comprar serviços, etc. Então, vai ter um grande consumo aí, um aumento grande no consumo das famílias. O investimento, acho que foi muito bem dito aí pelo senador Armando e pelo Veloso, o investimento de 20,3%. E o que proporciona a geração de emprego? É investimento. Qual é o grande problema do Brasil? Qual é a amarra para o crescimento brasileiro que tem acontecido aí nos últimos tempos? É principalmente a falta de investimento. O Brasil deveria estar investindo aí, em formação bruta de capital fixo próximo de 22%, 23%, 24%. E esse número tem estado aí perto de 15%, 16%, 17%, e por isso que o Brasil não cresce, é por falta de investimento. Então, essa reforma tributária, tá, você teria um crescimento do investimento de 20,3%. E o crescimento das exportações de 11,7%. Eu acho que o grande gap, o grande gol que nós teremos aí também, né, com essa reforma tributária, é ficarmos mais competitivos para a exportação. E quando a gente fica mais competitivo para a exportação de produtos de maior valor agregado que vem da indústria de transformação é aquela que gera os melhores empregos. E nós vamos estar trazendo a renda lá de fora, de quem vai estar comprando nossos produtos, aqui para dentro do Brasil, ao contrário do que o Brasil tem feito. Nós temos boa parte da renda dos brasileiros, hoje é para comprar produtos importados. E, ao longo do tempo, tem sido para comprar produtos importados, que eu vou mostrar mais na frente. Aqui, o sistema de tributação do consumo atual penaliza as famílias mais pobres. Então, nós separamos aqui famílias que ganham até 2 salários mínimos por mês e acima de 25 salários mínimos por mês. As famílias que ganham até 2 salários mínimos por mês, 9% do consumo delas é serviço.
enquanto que as famílias que ganham acima de 25 salários mínimos por mês, 31% é serviço. Ou seja, essas pessoas elas consomem muito mais bens e serviços, né, o consumo muito maior de bens, e a tributação sobre os pobres é muito mais pesada que a tributação sobre os ricos. A importância da indústria para o crescimento econômico. Agora, trazendo um pouco mais essa discussão para dentro da indústria, já que aqui hoje a discussão é setorial, eu queria... isso aqui eu acho que é extremamente importante, né, como alavancador de crescimento e alavancador de PIB. A cada R$1 produzido na indústria, são gerados R$2,4 na economia brasileira. Se a gente vai para a agropecuária, sem desmerecer a importância aí da agropecuária, do comércio e serviços, enquanto que aqui é 2,44 que são gerados para cada R$1, na agropecuária é 1,72 e no comércio e serviços 1,48. Então, é lógico, nós temos que crescer num conjunto desses setores, mas nós não podemos esquecer da importância da indústria como alavancador de crescimento. E talvez o que fez o Brasil não crescer, como eu vou mostrar mais para frente, durante esse período todo, foi justamente essa questão da desindustrialização, que foi muito bem colocada aí pelo senador Armando. Aqui, eu não sei se está dando para ver bem o gráfico daí, esse período de 2004 a 2008, tá? A taxa de crescimento médio anual do PIB foi de 4,8%. E a taxa total desse período foi de 26%. Ou seja, foi um período que o Brasil cresceu muito, cresceu bastante. Se você for olhar as razões desse crescimento durante esse período, a indústria de transformação cresceu 4,5%, e no período cresceu 25%. Então, todos os setores cresceram, mas o que alavancou o crescimento do Brasil nesse período foi principalmente porque a indústria teve uma boa performance. Então, nós crescemos bastante aí durante esse período, e depois, com esses problemas de competitividade da indústria, que foram relatados aqui, principalmente a cumulatividade, onde a gente perde a competitividade para exportar e perde a competitividade também para competir aqui no mercado interno, né, fez com que, a partir desse momento, a indústria fosse desindustrializando numa aceleração muito rápida, e, com isso, também, o Brasil perdeu a sua capacidade de crescer. Aqui é o crescimento do déficit comercial de produtos manufaturados. Então, aqui são só produtos manufaturados, e coincide com o fim do período de elevado crescimento do Brasil em 2004, 2008. No slide anterior, eu mostrei aquele período de alto crescimento no Brasil. Aqui, o déficit, esse número já foi dito pelo senador Armando, né, o déficit de 43,2 bilhões, ele pulou para 128,2 bilhões. Né? Então, é o déficit do Brasil trazendo produto de grande valor agregado, mais uma vez, que é o manufaturado. Né? Nós praticamente primarizamos nossa economia ao não exportar mais manufaturados e trazendo produtos de alto valor agregado para o Brasil. Então, esse déficit aumentou nessa proporção gigantesca aí durante esse período. Mostrando esse gráfico aqui, eu acho até que o Alexis até já chegou a mostrar esse um gráfico que foi feito há um tempo atrás. Aqui, o que a gente chama aqui dessa boca de jacaré, as vendas no varejo, elas cresceram 77,6% nesse período aqui, considerado, né, de 2006 a 2022, enquanto que as vendas do varejo cresceram 77,6%, a produção da indústria de transformação cresceu 5,7%. No meio dessas duas curvas aqui, isso representa muita coisa. Representa o quê? Nós criamos emprego naqueles países que venderam para o Brasil nesse período. Nós perdemos emprego que poderíamos ter capturado esse crescimento da demanda do mercado interno, e perdemos também emprego porque poderíamos estar exportando se nós tivéssemos competitividade na nossa indústria durante esse período. Tá? Aqui quando todos os setores da economia vão bem, um setor apenas não consegue garantir o crescimento da economia. Então, não adianta um só setor falar, é o setor que puxa a economia, eu sozinho sou a salvação do Brasil, que leva o Brasil para crescer. Porque o que mostra aqui
tá, é que um setor sozinho, eu vou acelerar, porque um setor sozinho ele não consegue puxar a economia, porque teve setores aqui com crescimento excepcional, como a agropecuária de 20%, mas ele não conseguiu fazer que, durante esse período, você tivesse um crescimento do PIB. Ou seja, para crescer, nós precisamos do conjunto dos setores crescerem juntos, crescerem também, né? Bom, a reforma tributária ela vai dar competitividade à indústria e possibilita aumento da produção via redução do déficit comercial. Então, vamos traduzir isso aqui em números, né? Se o déficit comercial de produtos manufaturados, que foi em 2022, 128 milhões, se nós reduzíssemos isso para o que foi em 2008, esse déficit de manufaturados, haveria um aumento de produção industrial de 548 bilhões em 2022. Ou seja, né, nós, durante esse período todo que nós perdemos competitividade, o custo disso foi uma perda de 548 bilhões aqui no Brasil. Tá? E seriam criados 3,7 milhões de empregos na economia brasileira. E esse emprego de 3,7 milhões, eu mostrei naquele gráfico lá de Jacaré, ele não foi criado aqui no Brasil, ele foi criado lá fora, mas com o consumo nosso, com a nossa renda, com o dinheiro dos brasileiros, que nós perdemos 3,7 milhões e criamos 3,7 milhões lá fora. Bom, traduzindo tudo isso aí, né, pelo menos essa parte aí da minha apresentação, quase que fazer uma conclusão aqui, as empresas, né, com aumento de competitividade, né, nós temos que reduzir a acumulatividade, né, nós temos que desonerar as exportações, nós temos que desonerar os investimentos, nós temos que simplificar a vida das empresas e reduzir seus custos administrativos, isso tem sido exaustivamente falado. Nós temos que dar maior segurança jurídica e reduzir a litigiosidade, o que o Veloso até falou agora há pouco, né? E para os cidadãos, isso para as empresas, né? E qual seria o ganho do cidadão brasileiro, né, com essa reforma tributária? Reduz a tributação sobre as famílias mais pobres e, com isso, a desigualdade social, é o que a gente sempre busca, é o que temos buscado. Aumenta a transparência da forma com que os consumidores possam saber o quanto paga de tributo, você dá mais transparência aos tributos, né? Você pode até, as pessoas, né, quando está comprando alguma coisa, ela saber exatamente o que ela está pagando, ela melhora a distribuição de renda entre as regiões. Tá? Então, o maior crescimento da economia, a soma do ganho das empresas e do ganho do cidadão vai trazer mais emprego, vai trazer mais renda e mais justiça social. Tá? Obrigado. Obrigado, José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Plástico, pela contribuição. Passo a palavra aqui para o nosso relator, deputado Aguinaldo Ribeiro.